como estás? Olá, olá Andreia, também, muito obrigada por este convite. Obrigada eu, em nome da Skism, por aceitares este convite para estares aqui connosco na nossa talk From Home with Love, a nossa nova rúbrica durante tempos de quarentena e de isolamento social. Um, Eunice, fala-nos um bocadinho para quem, não sei se ainda há alguém que não conheça a Maria Granel, duvido, mas fala um bocadinho fala-nos sobre o teu percurso, um bocadinho da tua história até chegares à Maria Granel e depois explicares, claro, o que é a loja e o conceito. Muito obrigada. Eu começo sempre por dizer que nada na minha vida dava indicação de que eu viria a ter uma mercearia e muito menos que essa mercearia teria uma missão na área da sustentabilidade. Isto porque durante muitos anos, aliás, basta recuar uns 7 anos na minha vida e iam encontrar alguém muito diferente. Eu venho de um paradigma do consumismo exacerbado e impulsivo. E portanto de facto nada havia de sinal deste compromisso que hoje tenho com a sustentabilidade e deste propósito que dá sentido aos meus dias. E de formação, eu sou professora de português e de literatura, portanto mais uma vez longe do que hoje faço, mas curiosamente, e acho que isso acontece com muitas pessoas e com muitas marcas, na verdade, ao longo da minha vida já havia sementes e pequenos pontos de luz a que eu só dei muito mais tarde significado e pontos que se foram, na verdade, ligando entre si. E por isso eu acho que é importante dizer, por exemplo, eu sou minhota, sou de Faf, o meu marido é açoriano, de São Miguel, e as nossas raízes estão profundamente associadas à terra e à natureza, e em determinado momento da nossa vida nós apercebemos que estávamos aqui em Lisboa completamente desenraizados. E por isso a Maria Granel, quando nasce, e nasce primeiro na cabeça do meu marido em 2013 e depois foi sonhada durante 2 anos na cabeça dos dois. Portanto, quando ela aparece primeiro como uma ideia de negócio da parte do meu marido, que é economista e tem essa experiência em termos de gestão e de consultoria, parte financeira, por aí fora. Portanto, nasce como uma ideia de negócio e também como uma homenagem a estas raízes nossas, não é, partilhadas, associadas à terra e à natureza. Eu venho de uma família, quer do lado do meu pai, quer do lado da minha mãe, de gerações e gerações de lavradores que sempre dependeram da terra para seu sustento e que sempre respeitaram também o ritmo das estações e o ritmo da natureza. Por isso achámos que a forma mais bonita de trazer o campo para a cidade era recuperar a mercearia, o conceito de mercearia antiga, tradicional, a granel, e dar-lhe um toque de modernidade. E a partir do momento em que começámos a estudar a fundo o conceito e a sermos confrontados também com os números do desperdício alimentar e dos resíduos que os portugueses estavam a gerar, e atenção que eu não fazia a mínima ideia, foram assim os primeiros abanões. Então aí começou verdadeiramente a nascer a missão que atua na parte da sustentabilidade e que está muito centrada na redução de desperdício. E essa missão acabou por contagiar a minha própria vida. E, enfim, em síntese foi isso que aconteceu. Não sabia da história. Ficamos a perceber quando navegamos pelo site. E também aproveito desde já para dar os parabéns pelo site e está super intuitivo, adorei e é muito giro navegarmos um bocadinho pela vossa história, pela vossa loja online e está muito bem conseguido e aproveito para dar os parabéns. E de onde vem o nome Maria Granel? É que eu durante algum tempo tinha na minha cabeça que não eras Eunice, mas eras uma Maria.
E isso acontece com toda a gente. Aliás, todas nós na loja estamos habituadas a ser tratadas por Maria, temos inclusivamente um hashtag que é Somos Todas Maria, Que giro. porque isso acontece quando entram na loja, acham sempre que há uma Maria. Perguntam mesmo, onde é que está a Maria? E Maria, na verdade, é lá está, uma homenagem, é um nome bem tradicional e bem português, e como nós recuperámos através do nosso conceito das antigas mercearias, achámos que Maria, que era um nome que fazia todo sentido, porque estávamos a recuperar também através do nome algo que pertence ao nosso imaginário coletivo. E Granel, por causa do conceito. Sim. Então Maria Granel. Exatamente, giro. Então, Eunice, para quem ainda não foi à Maria Granel, primeiro já tem 2 lojas, não é? Onde é que se situam? Nós abrimos em 2015 no bairro de Alvalade, fizemos questão que fosse em bairro e em contexto de comércio tradicional, precisamente porque um dos aspectos mais importantes do ADN da nossa marca é exatamente isso, é recuperar o comércio de proximidade, é recuperar o comércio local, os laços de afeto. Acredito verdadeiramente que a sustentabilidade passa por isso, por construção de laços de afeto e por amor aos outros, amor ao planeta como casa comum, e portanto tinha de ser num bairro bem tradicional O lisboeta. conceito da comunidade, não é? Tal e qual, exatamente. E o bairro de Alvalade já fazia parte também do nosso próprio circuito de compras ao fim de semana, o mercado, as lojas do bairro, e por isso tinha de ser, devo confessar-te que durante um ano nós calcorreámos o bairro e namorámos aquela loja, portanto, Sério. começamos em Alvalade e depois também em Campo de Ourique, em 2018. Sim. Sim. E quando entramos na Maria Granel, como é que é? Diz-me, passeia um bocadinho connosco pela Maria Granel. Como é Eu que. tenho essa pena de estar a gravar em casa porque a vontade que eu tinha era mesmo que vocês vissem a loja, mas eu vou descrever e Sim, dar o meu melhor mas na olha, descrição. deixaste-me aqui uma ideia. Depois da quarentena vamos fazer isso. Pode ser? Com muito gosto, Porque adorava mostrar-vos. Porque eu, como te estava a dizer, andei a navegar pelo vosso site, e realmente todos os pormenores, é tão giro e tão interessante que vamos fazer isso. Fica aqui prometido. É Depois da marcado. quarentena voltamos a ter esta conversa, mas eu deste lado e tu numa Maria Granel. Pode ser? Pronto. Agora ficamos assim com a tua visão. Entramos, como é que és Eu, tu? eu acho que mesmo antes de entrar, quem já está a aproximar-se da loja sente o aroma das especiarias, e isso foi intencional. Depois lá dentro os produtos são organizados por famílias, por ilhas, digamos assim, e a primeira ilha à entrada é a ilha das especiarias e dos temperos, e das ervas aromáticas, e portanto é um cheirinho, é um aroma incrível. Depois temos as infusões e os chás, temos uma parede que é a parede de seleção, que são assim os nossos produtos estrela, os frutos secos, Ai, adoro. as sementes, os cereais de pequeno almoço, as misturas. Depois ao fundo temos também uma outra zona que faz as delícias dos nossos queridos fregueses, que é assim a parede mais gulosa com os chocolates e com as bolachas, né? Tudo a granel. Depois Uhum. temos as leguminosas, temos também, que mais? Temos tanta coisa, temos os superalimentos, temos os desidratados, e depois aquilo que não podemos ter a granel, porque em termos de legislação temos algumas restrições, temos em frasco de vidro ou em saco de papel. Temos, por exemplo, risoto, temos alguns tipos de arroz também em saco de papel, mel, e depois uma zona também dedicada à macrobiótica também com frascos. Uhum. Temos
Só para teres uma ideia, nós começámos com 240 produtos alimentares biológicos certificados e hoje em dia, entre alimentos e acessórios Zero Waste, temos mais de 1200. E tudo que as pessoas foram sugerindo e nós fomos adicionando ao nosso portfólio. Sim, notas essa diferença desde o vosso início até agora, uma maior consciencialização e necessidade mesmo dos clientes terem mais artigos cada vez mais? Sim, sem dúvida. Eu não sei se tens essa percepção também do mercado, mas eu notei que 2018 foi assim um ano de viragem. Sobretudo porque a comunicação social começou mais ativamente a dar mais atenção ao problema do impacto nefasto do plástico nos ecossistemas. E para mim, por exemplo, o número da National Geographic de junho de 2018 teve um enorme impacto e as pessoas acordaram para esta realidade, quer dizer, quem não tinha ainda essa noção acordou, era um número que se chamava Planet or Plastic, e só essa interrogação, não é, das pessoas serem confrontadas com esta escolha, queremos o planeta ou queremos continuar a enviar plástico para os nossos oceanos? E acho que foi um momento muito importante. Além disso, também em 2018 tivemos a diretiva da União Europeia em relação aos plásticos descartáveis e os Estados também começaram a acelerar aqui de forma disruptiva a mudança e o abandono dos descartáveis. Portanto, notou-se nitidamente maior preocupação coletiva, sem dúvida. Sim, nós notamos, não enquanto a Skizo só teve início em março de 2019, acabámos agora de fazer um ano, a nossa prova de fogo, não é? Completámos um ano em plena quarentena, não é? Mas a ideia nasceu em final de 2018, já fomos ao Web Summit 2018, e o que nós notamos, curiosamente, é que no final de 2018 já se falava, mas eu costumo dizer, não era tema de abertura de telejornal. Bem, e de repente, no início de 2019, assim, nós criámos a Skizo, logo nesse mês, março, abril, era a abertura de telejornal, não é? O tema, as notícias, o flagelo do plástico no oceano, e nós até nos questionávamos, bem, nós estamos tão dentro da Skizo que eu acho que nós já vemos isto em todo o lado, mas não, foi mesmo o que aconteceu, não é? E a viragem e toda essa consciencialização do plástico e da sustentabilidade na sua palavra mesmo, que a sustentabilidade é muito mais do que o meio ambiente, não é? Sim. E Eunice, nós podemos, também uma das coisas que vocês defendem é que nós próprios podemos levar os nossos recipientes e enchê-los com os vossos produtos, não é? Tudo bem. Exatamente. Neste momento, por acaso, nós tivemos de suspender essa prática, que é o Bring Your Own Container, o BIOC, por uma questão de permanência em loja, porque quando existe esse processo, o processo é um pouco mais demorado. A pessoa tem de chegar, tem de medir a tara dos seus recipientes, abastecer e depois descontar a tara. Isso significa que o tempo de exposição em loja é um bocadinho maior e, portanto, como estamos em clima de pandemia, não é? Em contexto de pandemia, suspendemos temporariamente o sistema. Mas se Deus quiser, havemos de retomar. Mas sem dúvida, esse, para além de outros aspectos, mas esse é talvez a característica mais revolucionária da nossa missão e do nosso negócio. Isto porque em 2015, quando nós abrimos, não era uma prática no mercado, hoje em dia sim. E já agora aproveito para contar como é que nasceu essa ideia, porque eu assisti aleatoriamente na internet, já em 2015, assim, meses antes de abrirmos a loja, assisti a uma reportagem com a Bea Johnson, que é a porta-voz internacional do movimento Zero Waste. Eu nunca tinha ouvido falar de Bea Johnson, também nunca tinha ouvido falar de Zero Waste, portanto,
como eu te disse, eu venho de um contexto de Claro, completo consumismo, estava longe do claro. Zero Waste, e nessa reportagem, entre imensa coisa, mas aquilo que eu retive e que ainda hoje recordo, porque foi fundamental para a definição do nosso negócio, foi o facto da Bia ir acompanhada pelos jornalistas a uma grande superfície e levar uns cestos enormes e dentro dos cestos imensos frascos de todos os tamanhos, de todos os feitios. Isto em Então, 2015, não é? em 2015, Há 5 exatamente. anos atrás. E a Bia Thornton já fazia isso desde 2006, Uau. imagina. E portanto ela carregava os cestos dentro da tal superfície, que eu acho que era um Whole Foods, ela dirigiu-se à secção do granel, portanto assim, direta, não parou em mais nenhum lado, e depois começa a sacar um a um dos seus frascos e a aproximá-los dos dispensadores e a abastecer. E eu fiquei, além de profundamente fascinada, eu fiquei sobretudo intrigada naquele momento. E pensei, mas o que é que ela vai fazer com os frascos? E depois quando vi, por exemplo, o frasco de aveia era o frasco maior, porque era para a família toda e era aquilo que saía todos os dias, portanto tinha maior rotatividade. E eu pensei, exatamente isto. Está não só a recusar a embalagem porque se está a abastecer a granel, mas está a levar a quantidade que sabe que a família efetivamente vai gastar. E neste gesto, só neste gesto, já estamos a combater, por um lado, as embalagens de uso único, não é? E, portanto, os resíduos, e por outro lado estamos a combater o desperdício alimentar porque vamos levar uma quantidade que vamos efetivamente usar. E portanto foi nesse exato momento que nós decidimos que devíamos introduzir também em Portugal este sistema de traga as suas próprias embalagens. E reutiliza aquilo que já tem, pode ser um Tupperware, pode ser um frasco, era um frasco de mel e agora lavado e desinfetado dá para usar para outro produto. Depois é só chegar a casa e colocar esses mesmos frascos ou esses sacos ou enfim, o que seja, já na despensa, na prateleira e fica tudo organizado. Até a nossa despensa fica muito mais bonita, não é? E organizada. Olha, e aproveito para fazer a ponte para uma pergunta que eu vi que já respondeste num programa televisivo, mas já que estamos em época em quarentena e muitos de nós em casa, em isolamento social, eu tinha N projetos para fazer em minha casa, mas não consegui, sou sincera, porque tivemos também que nos reinventar aqui como tantas outras pessoas e tantas outras marcas, e então ainda não fiz todos os meus projetos, mas falando em organização de casa e aquelas limpezas mais fundas que muitas pessoas aproveitaram para as fazer, Eunice, dá-nos nada melhor que tu para nos dares algumas dicas contra desperdício e arrumação de despensa. Sim, boa. Nós eu fiz isso no início da quarentena. Percebi que tinha para já imensa coisa na despensa que estava longe do meu alcance em termos de olhar. E portanto eu senti necessidade, até para perceber o que realmente tinha e para não estar a abastecer-me de coisas de que efetivamente não estava a precisar e portanto isso aumentava a probabilidade de depois desperdiçar alimentos. Eu tirei tudo cá para fora para perceber o que tinha, aproveitei para limpar todas as estantes e até para otimizar, fui buscar reaproveitar uma estante de madeira que tínhamos na arrecadação e assim, num nível da despensa, criei 2 níveis, portanto 2 em 1. Tirei tudo cá para fora, vi como é que estava cada um dos produtos, estava em boas condições e isso é importante, é um primeiro passo importante até para, se houver pequenas quantidades de produtos que já estão um pouco esquecidas, para nós definirmos um plano de refeições durante essa semana para utilizar estes alimentos que estão em fim de vida. Portanto, que é mudar um bocadinho a lógica, em vez de fazer uma lista de compras em função do que eu quero cozinhar, é o contrário, é cozinhar em função daquilo que já está na despensa e que precisa mesmo de ser reaproveitado. E, portanto, esse será
é que faço, não é? Sim. Tirar tudo cá para fora e fazer um plano de refeições em função daquilo que está no final e que precisamos de reaproveitar. E depois ajudou muito, o que é que eu fiz? Para já também fiz a lavagem dos frascos e a desinfecção de frascos e vi o que é que podia reutilizar e reaproveitar. E depois organizei um bocadinho à semelhança do que acontece na loja, por famílias de produtos, e portanto tenho os cereais todos juntos, tenho as sementes todas juntas, os frutos secos também, as leguminosas, as especiarias e os chás, porque isso também ajuda imenso, ter tudo organizado, ajuda-nos a perceber o que temos e a ter maior, em termos de acessibilidade, não é? Até de olhar, é mais fácil chegar aos produtos. Depois, assim, duas dicas que funcionam muito bem e que ajudam muito para reutilizar frascos para quem gosta, não é? Porque eu, por exemplo, uso frascos mesmo com rótulo, não tenho problema, vou reutilizando. Mas para quem gosta da despensa um pouco mais bonita e a parte estética é importante, fazer uma pasta com azeite e com bicarbonato de sódio e aplicar, e os rótulos saem mais facilmente. Aqueles rótulos bem chatos e bem tenores Sim, acabam nós por sair. esfregamos e fica sempre Exatamente, pedacinhos. exatamente, sim. Então, pasta de Uma pasta feita com azeite, um bocadinho de azeite. azeite, umas 2 colheres de sopa, diria, e depois bicarbonato de sódio também, Ok. nessa quantidade. Uhum. Também ajuda se tivermos posto água a ferver no frasco antes de fazermos isso, mas sai perfeitamente. Ok. E depois uma dica do Jamie Oliver, que é para desinfetar os frascos, usar o forno. E são só 10 minutos, colocar os frascos para desinfetar dentro do forno, ficam lá 10 minutos a 180 graus e já está. E estão prontos para reutilizar. Ok. Isto na Boa. despensa. E depois no frigorífico, é olhar para o frigorífico como uma espécie de despensa refrigerada. E isso ajudou-me mesmo muito, porque nós podemos acondicionar, é mesmo muito importante, não é? A forma como acondicionamos os produtos, se soubermos como fazê-lo corretamente, eles acabam por durar imenso tempo. E eu ainda ontem estava a dar conta que, por exemplo, a rúcula é assim, cá em casa, se não estiver bem acondicionada, ela fica logo, Sim, reduz imenso de sim, tamanho e fica sim. seco. E Pois depois é. acaba por murchar e apodrecer. E então, um truque muito simples para rúcula, alface, tudo o que for verde, mesmo ramas, enfim, é envolver num guardanapo de pano ou numa toalha de pano, e é só ter o cuidado de passar essa toalha ou esse guardanapo por água, torcer muito bem e envolver as verduras, e elas duram imenso tempo. Imenso tempo. Ok, não sabia. Então envolvemos nesse pano úmido e depois colocamos à mesma dentro de uma caixa ou de uma, Pode ser dentro de uma caixa, um ajuda, saquinho? Sim. ou inclusivamente diretamente no frigorífico Ok. nesse pano, sim. E, Ah, por exemplo, nas aromáticas, que era sempre uma luta, porque elas em 2 dias já estavam sim, todas murchas, sim. comecei a pôr dentro de um frasquinho de vidro, e pronto. Ah, ok, boa. Eu só conhecia o método do pano úmido, já a minha mãe fazia há muitos anos, mas nas cenouras. Eu acho que elas tiram As a cenouras umidade. também, exatamente, sim. Ok. Eu nas cenouras, o que costumo fazer é colocar dentro de um contentor e elas ficam submersas em água, portanto, e duram muito mais tempo também assim. Ah, É. é? Ai, É. adoro, né? Estamos sempre a aprender. Muito Não bom. fazia nada disto, portanto, tem sido Ok, mesmo com a experiência, vou sim. tentando e descobri, aliás, nós partilhámos no nosso feed, estávamos a falar em reinvenção das marcas, essa tem sido uma preocupação muito grande para nós durante este contexto de pandemia, que é criar conteúdo não comercial,
mas sim muito mais pedagógico, mostrar às pessoas que estão a passar mais tempo em casa e muito tempo na cozinha, como acondicionar bem, ajudar a guiar para esta reorganização de despensa, como preservar os alimentos recorrendo ao frigorífico e ao congelador. Então este, por exemplo, é um dos conteúdos que temos no nosso feed, com vídeos e tudo, para mostrar às pessoas como fazer. Sim, é ótimo, e também passa pelo que estávamos a falar há bocadinho, de nos reinventarmos a nós próprios, né? E às nossas marcas, aos nossos conceitos, às nossas missões, e aproveitarmos também este tempo de quarentena e de isolamento social, né? E fazermos um bocadinho mais além. Nós dizemos sempre que não temos tempo, agora temos tempo para algumas coisas, não é? Portanto, aproveitarmos também para fazer isso. E abertura de novas lojas, Eunice, há bocadinho eu dizia em tom de brincadeira que estava à espera de uma loja, de uma Maria Granel aqui na margem sul, na minha margem, mas passa-vos pela ideia abertura de novas lojas, porque acredito que vocês não contassem com este mediatismo todo, não é? E ainda bem que assim o foi. Olha, é muito giro falar sobre isso e é honestamente muito comovente, porque desde o início, desde 2015, nós recebemos centenas de pedidos para abrir a Maria Granela em várias partes do país. E eu devo confessar-te que quando estruturámos o nosso plano de negócio, nós desde 2015, desde o momento da abertura, que tínhamos um dossiê de franchising preparado, a equipa da parte legal também com esta parte toda pronta. E o que é que acontece? À medida que enquanto marca, enquanto missão vamos crescendo, nós percebemos que aquilo que verdadeiramente queríamos era consolidar as duas lojas e consolidar a missão e passar para além da loja, viver sobretudo a nossa missão em comunidade e portanto fomos investindo sobretudo nisso. E demos conta também que é muito fácil replicar uma loja, mas é muito difícil replicar a missão. E, portanto, acabámos por retirar da equação, pelo menos até agora não aconteceu, a parte do franchising. Para nós faz muito mais sentido, por exemplo, colaborar com outras lojas do género da nossa, que estão de facto espalhadas por todo o país, que são lojas como a nossa, projetos familiares que precisam do apoio das pessoas e das respectivas comunidades e eu acredito mesmo que o futuro vai ser um futuro de colaboração e de cooperação. E portanto, em vez de estarmos a replicar, mas sem estarmos lá, e isso é sempre muito complicado, não é? Quando o nosso coração não está nos lugares, é uma parte da marca e da missão que se perde. É o ADN, não é? É o nosso ADN. Então acreditamos muito mais em colaboração e cooperação. Nós somos representantes de uma marca que é a Ecodisca, uma marca francesa que trabalha com fornecedores europeus e artesãos europeus para conceber acessórios zero waste e seja através desses acessórios e dessa representação nós colaboramos com estas lojas e é uma forma de estarmos presentes em diferentes pontos do país. Para quem quiser saber onde é que é a loja a granel mais perto da sua área, aconselho muito o portal agranel.pt, ficam a saber imediatamente em termos de georreferenciação onde devem ir. Exatamente, e depois também quando a conversa for para o ar também fazemos essa ligação e o site e as redes sociais. Eunice, em jeito de conclusão da nossa conversa, queria pedir a tua visão sobre o futuro pós esta epidemia e o Covid-19, se
Achas que depois desta fase vão surgir novos hábitos, nomeadamente nos portugueses, e o que vai mudar? Eu acho que, por muito crítico que este momento esteja a ser, e estamos a falar, obviamente, de um contexto entre vida e morte, não é? Estamos a falar de um vírus, mas acredito também que é uma oportunidade única para nós revermos o nosso comportamento, a nossa forma de agir, e a nossa responsabilidade em termos de impacto das nossas ações no planeta. Por outro lado, tenho a consciência de que é um momento simbólico, porque estamos mais em casa e o estar em casa ajuda-nos a perceber também a dimensão casa comum, planeta. E sei que há muita gente a dar conta, por exemplo, porque está mais em casa e também porque está mais tempo na cozinha, por exemplo, a confrontar-se com, até do ponto de vista visual, a confrontar-se com maior consciência do lixo que está a gerar, porque, por exemplo, dá conta que está a produzir muito mais resíduos do que até aqui. E, portanto, eu sei que é um momento importante de consciência coletiva. Por outro lado, por aquilo que estávamos a dizer há pouco, é impressionante a forma como nós estamos a valorizar os laços de afeto, de vizinhança, apesar de estarmos isolados, mas se calhar nunca falámos tanto com os vizinhos. Se calhar, apesar de ser através de Zoom, não é? Isto criou oportunidade para nós hoje estarmos a falar aqui. Então eu acredito mesmo que vamos sair mais fortes do ponto de vista da colaboração, da autossuficiência, da resiliência, estamos a encontrar novas maneiras para fazermos os nossos próprios produtos, estamos a reinventar-nos enquanto marcas para servirmos a nossa comunidade de outra forma, e portanto tenho a certeza que seja pela parte da reinvenção, pela parte da criatividade, pela parte da colaboração e da consciência, este vírus e esta pandemia vão inspirar, vão acelerar mudanças. Portanto, confio muito no poder disruptivo que a crise tem para se transformar em oportunidade. Sim, eu também acredito mesmo, e às vezes eu costumo dizer que eu vejo sempre, prefiro sempre ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio, e tento não ser otimista em demasia, não é? Porque também temos de ser realistas, mas acredito mesmo que, apesar de ser uma mudança e como qualquer outra mudança, custa, vai custar, vai demorar, assusta, também pode assustar, não é? Todos nós, enquanto empreendedores ou não, mas eu acho que vai ser uma mudança para melhor. A resiliência, como tu falaste, mais uma vez vai fazer parte do nosso dia a dia, e pessoas mais conscientes. Eu acho que, e nós que temos um produto muito virado para o planeta e o bem-estar do ambiente, eu tenho essa fé e acredito mesmo que vamos sair todos mais conscientes e mais preocupados e educados com aquilo que estamos a comprar, não é? E que estamos a consumir. Eunice, eu não perguntei, não falámos, mas para quem quer, esperemos que esta quarentena termine muito em breve, mas para quem quer ir visitar as lojas Maria Granel, podem fazê-lo mesmo neste período, não é? No horário normal? Então, nós, para já é importante salvaguardar, porque acho que é uma pergunta totalmente legítima e que as pessoas fazem imediatamente, que é como comprar a granel em tempos de pandemia. A verdade é que as contingências que sofrem os supermercados, nós também sofremos. E se desde sempre o fator higiene, segurança alimentar é uma preocupação numa loja a granel, num momento de pandemia ainda mais. Então, só para as pessoas perceberem, nós já tínhamos antes desta situação
uma certificação externa, uma entidade externa, que verificava e certificava os nossos princípios da HACCP, portanto, princípios que estão associados a boas práticas de higiene e de segurança. E o que é que nós fizemos? Nós reforçamos ainda mais essas práticas, ativamos um plano de contingência, reduzimos o nosso horário de funcionamento também para reduzir a exposição da nossa equipa e também a permanência das pessoas na loja. Estamos a funcionar das 10 às 16 e depois sempre a pensar de facto em como estar mais perto e fazer chegar produtos biológicos de qualidade numa altura em que eles fazem ainda mais falta na vida das pessoas. Começámos a fazer entregas na zona da Grande Lisboa, em áreas cujo código postal começa por 1, e fazemos também expedição nacional através da nossa loja online, expedição via CTT Expresso. Estamos aqui na zona também aqui dos concelhos à volta de Lisboa, mas em breve, se Deus quiser, para todo o país. Então lá está, mais uma vez também nos reinventámos para chegar às pessoas que, estando em casa, queriam muito ter acesso aos nossos produtos, ou porque não se podiam deslocar à loja, ou porque gostavam que de facto fosse ter ou ao seu trabalho ou à sua casa, e fomos para a frente com estas soluções também. E quem sabe sejam soluções que perdurem, não é? Futuro, exatamente, é mesmo essa a nossa intenção. Não quero estar aqui a levantar véu nenhum, não é? Não sei, mas este tempo também serve muito, muito para isso. Pronto, no nosso caso, esta rúbrica foi só uma forma de continuarmos a criar conteúdo que não fosse para um consumismo, para vendas, porque faz parte do ADN da Skizo e não nos sentimos bem com isso durante estes dias, porque, como é óbvio, não temos um produto de primeiro, não é um bem de primeira necessidade, não é? Portanto, não nos sentíamos bem. Também a nível de produção, a nossa produção é perto de Ovar, pronto, e sabemos que, dadas as circunstâncias como estava a situação, portanto, reinventarmos vai ser só, em princípio, durante estes dias de quarentena, mas fica aqui registado que vamos fazer então o percurso pela Maria Granello. Eu estava eu disse na loja e eu deste lado, mas se calhar até fazíamos diferente. Eu estive na nossa produção também. Exatamente, marcávamos visita na Maria Granello e gravávamos a nossa visita para também apresentarmos a quem ainda não conhece o sítio maravilhoso que vocês criaram. Eunice, muito obrigada por este Eu é que agradeço imenso, Andreia. Parabéns pelo vosso projeto. Obrigada. Digo mesmo, muitos parabéns pelo projeto, pela ideia, por essa missão tão bonita e pela maneira também como falas, porque eu acho que é quando falamos com o coração e quando a missão é um bocadinho maior que nós, como eu costumo dizer, tudo é mais fácil, não é? E depois vemos o sucesso, por exemplo, que a Maria Granello está a ter. Eu disse um grande beijinho, obrigada mais uma vez por partilhares e dares aqui aquelas dicas. Com muito gosto mesmo, obrigada. Obrigada, um beijinho. Até à próxima, beijinho.